A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesse momento. Gostaria de trabalhar uma temática com vocês baseada no livro do profeta Naum, Antigo Testamento, livro de Naum, profeta Naum, capítulo 1, verso de número 7, onde diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Naum. Quem foi Naum? Naum foi um profeta contemporâneo de Isaías e de Miqueias, também foi um poeta, atuou provavelmente antes do ano 612 a.C., uma vez que a sua atuação foi profeticamente contra Nínive, que era a capital da Assíria, e Nínive foi subvertida, caiu no ano de 612, então a data limite para a profecia, para a atuação profética de Naum teria sido essa data. Como eu disse, o profeta ele trabalhou profetizando juízo e condenação contra a cidade de Nínive. O primeiro versículo do capítulo 1 diz que ele era Eucosita, uma cidadezinha, um vilarejo chamado Elcós, que ficava na Galileia. Alguns estudiosos querem atribuir Elcós à pequena cidade de Cafarnaum, cidade ou vila, de Naum. Talvez seja essa a associação, mas nada que se possa afirmar enfaticamente ou categoricamente. Fato é que ele era de uma cidadezinha, de uma vilazinha chamada Elcós, e, como eu disse, atuou pregando juízo, condenação. O nome Naum significa confortador, consolador, aquele que porta o consolo. Mas como? Se a sua mensagem foi uma mensagem de juízo, foi uma mensagem de condenação. São essas coisas que a gente não sabe explicar muito bem como que Deus faz, como que Deus age. Dá um nome ou permite que a pessoa tenha um nome desse, confortador, mas a sua mensagem foi uma mensagem de juízo, uma mensagem de condenação. Mesmo, vamos dizer assim, a gente olhando para o livro todo e vendo essa parte do juízo contra a cidade de Nínive, de repente no meio de tudo isso aparece essa frasezinha: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Parece ser uma mensagem de tranquilidade num tempo de tribulação. Sim, é uma mensagem de tranquilidade num tempo de tribulação. Nós vivemos um tempo de tribulação. A tribulação ela é decorrente da nossa adesão ao Evangelho, do nosso envolvimento com Cristo, do nosso envolvimento com a causa do Evangelho. Todo envolvimento radical com o Senhor Jesus, ele vai acabar, em um certo sentido, produzindo algum tipo de tribulação. A tribulação ela é decorrente sempre do envolvimento com o Evangelho. É uma mensagem de conforto num tempo de caos. Nós estamos vivendo num tempo de caos. Não sabemos para onde ir, o que fazer, doença daqui, doença dali, e tem alguns lampejos de esperança, mas é um caos. É o caos da corrupção, é o caos das notícias falsas, é o caos da enfermidade, é o caos. Vivemos, e de repente no meio desse caos uma palavra de conforto, é uma mensagem de paz num tempo de perigo. Estamos vivendo um tempo de muito perigo, de enclausuramento, a bandidagem correndo solta e nós trancados dentro de casa. Esse texto que eu li, esse versículo de Naum, capítulo 1, verso 7, tendo essa mensagem que parece ser contraditória, apresenta três verdades sobre Deus. A primeira verdade é: o Senhor é bom. E eu queria que você, de alguma maneira, de alguma forma, abrisse uma brecha no seu coração e pudesse permitir que essa mensagem, de alguma maneira, ela entrasse aí. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Isso revela a personalidade do Senhor. Deus é bom
E isso é um atributo eterno, um atributo imutável, um atributo pertinente, particular, que revela a personalidade do nosso Deus. Deus é bom. Ele é bom o tempo todo e em todo o tempo Deus é bom. A gente já aprendeu isso a partir de um filme que assistimos há muito tempo atrás. Deus é bom o tempo todo e em todo o tempo Deus é bom. Nós precisamos fazer essa experiência. Deus é bom não somente quando Ele faz coisas boas. Geralmente nós temos a tendência de ver ou de olhar para aquilo que Deus faz. Mas mesmo Deus não fazendo, Ele continua sendo bom. Mesmo que Deus não realize aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero, Deus continua sendo bom. A criação, para onde você olha, para todas as partes que você olhar, a criação de Deus ela é esplendorosa, ela é magnífica, ela é maravilhosa em todo lugar que você olha, onde o homem não tenha colocado as suas mãos de destruição, a criação aponta para a bondade de Deus. Se você for ler o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, e você vai perceber, nós cristãos que somos criacionistas, entendemos que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis, por meio de Cristo as criou. Se você for ler com atenção, você vai ver que depois de cada coisa que Deus cria, está escrito assim, e viu Deus que isso era bom. Cada coisa criada, e viu Deus que isso era bom. Quando Deus termina a sua obra de criação, que Ele cria o homem e depois a mulher como a coroação da sua criação, diz Gênesis capítulo 1, verso 31, e viu Deus que isto era muito bom. Ou seja, um superlativo em relação à coroação da sua criação, que foi a colocação do homem e da mulher no seu plano perfeito. A criação aponta para a bondade de Deus. Onde você olha, você vê o quanto Deus é bom. Ele é muito bom. Deus é bom. Mas a bondade maior do Senhor nós percebemos na cruz de Cristo. Opa! Parece ser assustador isso que eu falo. A cruz revelando a bondade. Sim. Na cruz Deus revela a sua bondade maior porque na cruz Ele ofereceu o seu melhor. E o seu melhor foi o seu único filho, o filho unigênito. João capítulo 3, verso 16 diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira. Ele não amou pedras e coisas, mas o mundo, pessoas, gente. Deus amou o mundo de tal maneira que ele ofertou o seu único filho, o seu filho unigênito, o único filho gerado. Nós somos filhos criados à imagem e à semelhança do Senhor. Mas o único filho gerado, o unigênito, é Jesus Cristo. E ele ofertou o seu filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João capítulo 15, no verso 13, ele disse que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus ele entregou a sua vida voluntariamente. Então a cruz aponta para esta bondade de Deus, onde Deus ele oferta o seu perdão, a sua restauração, onde ele oferta a vida eterna no Senhor. E isso é demais, é muito bom. É bom a gente ver quanto Deus é bom. A maior evidência da sua bondade foi a pessoa do seu Filho Jesus. Então, esta é a primeira verdade que o profeta Naum ele revela, é que Deus é bom. E eu espero que você encha a sua boca nesse momento, que você encha o seu coração e possa dizer dentro da sua casa, dentro da sua família, Deus é bom, Deus é bom. A segunda verdade sobre Deus é que Ele é fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Isso naturalmente, se a primeira aponta para a personalidade do Senhor, esta segunda característica, essa segunda verdade aponta para a proteção que o Senhor estabelece. A Bíblia diz que Deus ele nos cerca por trás, por diante e sobre nós ele coloca a sua mão. Nosso Deus é um Deus de proteção e ele usa aqui uma expressão, Deus é fortaleza. Hoje nós não temos mais a dimensão exata do que isso representaria, talvez um quartel, mas muito limitadamente. Fortaleza,
as cidades antigamente elas eram construídas e muradas com grandes portões, com muralhas que os exércitos podiam caminhar e estabelecer um perímetro, vamos dizer assim, de segurança. Os reis, né, as autoridades, elas moravam em fortalezas, né, que eram quase que intransponíveis. Então a ideia da fortaleza é a ideia da segurança. Deus é um Deus de segurança. E se a gente for dar uma olhada na Bíblia, especialmente no livro de Salmos, o Salmo de número 27, nós temos uma composição maravilhosa. Eu vou procurando o texto aqui. Salmo 27, o verso 1 e o verso 2 diz assim, ó: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A geração moderna é uma geração medrosa, é uma geração enclausurada. E essa mensagem ela traz muito eco, faz muito efeito. Saber que nós temos um Deus que é a nossa fortaleza, um Deus que nós podemos chegar a todo instante e a todo momento e nos refugiarmos nele. Deus é a nossa fortaleza. A quem temerei? O que me pode fazer o homem se eu estou sendo guardado, protegido e cuidado pelo Senhor? O outro salmo, salmo de número 31, verso de número 3 diz assim, ó: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Mais uma declaração de que Deus é a nossa fortaleza. Salmo 37, talvez um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. O Salmo 37, o verso de número 39, diz assim, ó: vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. E o Salmo 46, muitos hinos foram compostos sobre este salmo, dizendo: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Algumas traduções falam na hora da angústia. Falando em angústia, o próprio Senhor Jesus, ele disse no Evangelho de João capítulo 16, verso 33, de que neste mundo nós passaríamos por aflições. Ele disse: no mundo tereis, ou no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa pregação, ela não pode ser uma pregação enganadora, uma pregação que aliena as pessoas, dizendo: olha, você só vai ter bênção na vida, você só vai ter sucesso na vida, você só vai prosperar na vida. E não é isso que nós vivemos e não é isso que nós experimentamos. Nós experimentamos diariamente as aflições. Eu sou um particular estudioso das Escrituras e na minha formação teológica eu tive o privilégio de me aprofundar no grego e no hebraico, e eu gosto de sempre perceber quais são as palavras que são usadas por ocasião de uma manifestação da boca do Senhor. E quando ele fala em aflições, a palavra no grego é tlipsis. E tlipsis, além de aflição, significa opressão. Pode significar também tribulação. E pode significar também circunstâncias difíceis. E isso abre um leque considerável, abre um leque muito grande. Quem de nós não tem aflições? Quem de nós não passa por opressão, aquele peso no ambiente? Você entra num lugar, parece que colocaram 200 quilos sobre os seus ombros e você sente aquele peso, aquela coisa horrível dentro daquele ambiente, às vezes no trabalho, às vezes dentro de casa ou na casa de uma pessoa, a opressão causada pelo maligno. Quem de nós não passa por tribulações que são as decorrências do Evangelho, do nosso compromisso com o Senhor Jesus? Quem de nós não passa pelas circunstâncias difíceis? Nem tudo dá certo, gente. Quisera eu que na minha vida tudo desse certo, tudo acontecesse como eu planejo, desde manhã até a noite, desde o primeiro dia da semana até o último, desde o primeiro dia do mês até o final, desde o início do ano até o final. Quisera eu que tudo desse certo, mas não dá. Nem tudo acontece da maneira como nós planejamos. São as circunstâncias difíceis e nós temos que ter maturidade, discernimento, sabedoria para saber como enfrentar
todas essas adversidades, todos esses problemas, toda essa opressão, todas as aflições que nos sobrevêm. Mas eu gosto desse versículo de Jesus, João 16:33, porque ele diz assim: mas tende bom ânimo. O Senhor Jesus diz: animem-se. Como animar-se? Como ficar animado, pastor? No meio das aflições, como ficar animado no meio da opressão? Como ficar animado nas circunstâncias difíceis? Jesus disse: eu venci. E se Jesus venceu, você e eu, nós podemos vencer. Você pode se tornar uma pessoa vencedora, ou mais do que vencedora, como a palavra do Senhor diz. Por que mais que vencedora? Porque Jesus já venceu uma vez, ele te dá a autoridade e a capacidade de vencer no seu dia a dia. Você não é uma pessoa derrotada, fracassada, que deve ficar chorando ou choramingando pelos cantos, mas você é uma pessoa que é vencedora em nome do Senhor. A força vem dele, a capacitação vem dele, ele nos cerca, ele nos protege, ele nos guarda no meio de todas essas circunstâncias complicadas. Deus, ele sempre vem e ele nos encontra. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que perdeu uma pessoa muito querida, muito próxima, e eu disse para ele: olha, tem um versículo na Bíblia, no Salmo 23, no verso 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Gente, eu me emociono de falar disso. Eu posso estar sofrendo, passando por angústia, por tribulação, por momentos difíceis. Eu posso estar andando, passando pelo vale da sombra da morte. Mas uma coisa é certa: Deus está comigo, Deus está com você. Deus jamais te abandona, Deus jamais te deixa, por mais angustiante que seja essa situação que você está passando. Eu quero que você abra o seu coração e que você entenda isso, esta verdade com toda a sua profundidade. Deus está com você, ele é a sua fortaleza, ele é o seu fortalecedor, o seu encorajador, ele está contigo de dia e de noite. Mal nenhum pode chegar à tua casa, à tua tenda, praga nenhuma pode te abater, porque a presença do Senhor é real e é verdadeira. Deus, ele sempre vem e ele nos encontra naquele momento da nossa enfermidade. Deus, ele vem e nos encontra naquele momento do nosso estresse emocional. Estamos lá com aquele problema com aquela filha, com aquele filho, estamos lá com aquele problema dentro de casa e gerando todo o estresse, todo o cansaço mental. Deus vem lá, Deus nos encontra, Deus nos fortalece, Deus nos guarde. No tempo da depressão, no tempo do revés financeiro, quem de nós, nos dias em que nós estamos vivendo, não passa por algum revés financeiro, algum calote? A maldade está aí. Uma amiga muito querida, há poucos dias, recebeu, entre aspas, uma mensagem por WhatsApp dizendo: me socorre, meu irmão está internado, está doente, eu preciso de ajuda. E ela mandou R$2.400 para aquela pessoa, e era uma pessoa que havia clonado o seu celular. Gente, isso é um revés financeiro, isso dá uma tristeza tão grande, as pessoas cheias de maldade, as pessoas procurando sempre puxar o tapete, dar uma rasteira, levar vantagem em todas as coisas. Vivemos essa geração imunda, essa geração que só quer levar vantagem, que ri às custas dos outros, quando pode usurpar, tirar alguma coisa. A boa notícia é que Deus, ele nos consola e ele nos conforta nesse tempo em que nós estamos passando por algum revés material, algum revés financeiro. A terceira e última coisa que o nosso profeta, ele diz que o Senhor conhece os que nele se refugiam. Veja bem, Deus é bom, o Senhor é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia e ele conhece, em terceiro lugar, aqueles que nele se refugiam. Nós percebemos a personalidade do Senhor na sua bondade. Nós percebemos a proteção do Senhor quando ele diz que ele é fortaleza. E nós percebemos aqui que o nosso Deus é um Deus que nos desafia a um andar pessoal com ele. O Senhor conhece os que nele se refugiam. Talvez o maior privilégio que uma pessoa possa ter é o privilégio de se relacionar com o Senhor. As pessoas hoje falam assim: mas eu creio em Deus. Eu digo, crer em Deus não faz diferença, não faz diferença nenhuma. Até os demônios creem. O que faz diferença é a pessoa que se relaciona com o Senhor, que tem Deus mais do que aquela pessoa distante, sentada num trono, mas um Deus pessoal.
Um Deus que, como vinha no jardim do Éden conversar com Adão na viração do dia, na virada do dia, lá vinha o Senhor. Um relacionamento parecido com o relacionamento que Deus teve com Abraão, por exemplo. No livro de Isaías, capítulo 41, no verso 9, o próprio Deus diz: Abraão, meu amigo. Deus chama Abraão de meu amigo. Lá no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 23, o próprio irmão do Senhor Jesus, ele se reporta a Abraão dizendo: Abraão, amigo de Deus. Uma bela referência. Fulano de tal, amigo de Deus. Fulano de tal, amigo do Senhor. Se relacionava com ele. Quando Jesus andou aqui na terra, ele procurou pessoas para estarem com ele. Jesus primava por relacionamentos. Eu falo para os meus meninos lá em casa: o que faz a diferença na nossa sociedade são os relacionamentos. Os relacionamentos garantem boa parte da qualidade de vida que nós levamos. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos baseados na verdade, relacionamentos baseados na confiança. Trazemos isso para dentro do casamento. Nenhum casamento subsiste se não houver esse relacionamento baseado na confidencialidade, baseado no amor, baseado na conversa, baseado no diálogo. Precisamos desse tipo de relacionamento. Eu lembro de Jó, capítulo 42, verso 5. Jó, ele disse, a Bíblia fala lá que o último estado de Jó se tornou melhor. E Jó diz assim: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Algumas traduções dizem: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Uma coisa é você conhecer a Deus a partir das histórias que te contam. Uma coisa é você conhecer a Deus a partir das lições da escola dominical. E outra coisa é você conhecer a Deus a partir de um relacionamento vivo. E olha que Jó, ele perdeu praticamente tudo que ele tinha. Os infortúnios bateram sobre aquela vida. Alguns até querem crer que Jó não era um personagem real, foi um personagem inventado para aguentar tudo que aguentou. E eu digo que Jó, ele podia perder tudo o que perdeu, mas ele não perdeu a sua fé, a sua confiança e nem mesmo o seu relacionamento com o Senhor. Eu acho que isso faz toda a diferença. Conhecer Deus, de andar com Ele. Conhecer Deus, de vê-lo face a face, de enxergar o Senhor. Não apenas de histórias contadas, de testemunhos dos outros, mas de uma história experimentada, de uma história vivida. É esse ponto de relacionamento que o Senhor deseja que cheguemos. O Senhor Jesus, ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas também me conhecem a minha voz. Eu passei por uma experiência fantástica quando nós estivemos em Israel e nós podemos perceber que isso é fato. As ovelhas, elas só obedecem e ouvem a voz do seu pastor. Eu chamei ovelhas no mesmo som e no mesmo chamado que o pastor das ovelhas fazia, e as ovelhas não me deram ouvido. Mas assim que aquele pastor abriu a sua boca e chamou as suas ovelhas, aquelas ovelhas o cercaram e estiveram ao seu lado. É esse tipo de relacionamento que Deus deseja que nós tenhamos. Vamos orar. Meu Pai amado, obrigado por essa palavra. É a tua palavra, é a palavra da Bíblia, é a palavra da verdade, é a palavra que nos consola, é a palavra que nos conforta. Nós experimentamos que o Senhor é bom. Nós experimentamos que o Senhor é fortaleza e nós experimentamos também que o Senhor conhece aqueles que se refugiam no Senhor. Obrigado porque isso está disponível, está à nossa disposição, esta profundidade de conhecimento e essa profundidade de relacionamento. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada casa, abençoa cada família, mantenha a tua presença com cura e com restauração sobre cada lar. Oramos assim agradecidos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, obrigado. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte
fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom.